This call is now being recorded. Agora vai. Pronto, bom dia, pessoal. A gente está iniciando hoje, dia 4 de dezembro, nosso segundo encontro da disciplina de Estatística Aplicada à Administração. Tá bom? Como prometido no dia de ontem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente entende sobre os dados da estatística, como se dá o processo estatístico e como é que a gente pode elaborar uma pesquisa. Em edições anteriores da disciplina, né, na hora de fazer a pesquisa, eu sempre coloquei uma prática para que vocês elaborassem um questionário e tudo mais. Nesse momento, pensando na dinâmica, em facilitar de fato a dinâmica para vocês, para todos nós, na verdade, eu não estou fazendo com que vocês façam o questionário nesse momento, mas a gente vai discutir sobre a informação, como se dá essa informação. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Pronto. Como se dá como é que a gente escolhe essas informações e a partir daí a gente pode tratar os dados, tá certo? Vamos lá. Então, o processo estatístico em si, ele é composto de 5 fases, como a gente viu ontem. Então, na primeira fase é a fase da coleta. Alguns autores, né, eles nomeiam 6 ou até 7 fases. Por quê? Eles colocam o planejamento e a elaboração como também fases do processo estatístico, né? Então, quando a gente tem uma ideia, eu vou pesquisar, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso coletar informação, eu preciso planejar como isso, né? A gente não tem como coletar os dados de forma aleatória. A forma de coleta de dados da gente, o meio que a gente vai usar, a forma como a gente vai fazer a pergunta, o tipo da pergunta, o tipo da resposta, tudo isso vai influenciar diretamente em como a pessoa que está respondendo ou a informação que a gente está coletando, ela atenda à nossa necessidade, né? Ela fique clara, ela seja fácil e ela produza os dados que a gente de fato deseja e que sejam fatos, informações que sejam próximas o mais possível do real, né? Então, por exemplo, se eu quero saber se a comida do restaurante é boa, eu não vou perguntar para a pessoa se o ambiente é bom. Tá certo? Pode ser. Pode ser feito isso? Sim, pode ser feito. Tá bom? Como uma forma de não ser direto na pergunta. Você gosta da comida do restaurante? Tá certo? Então, isso vai influenciar na pergunta. Vinícius, né? Vinícius levantou a mão. Quer perguntar logo, Vinícius? Não, é que tá dando eco, porque as duas contas do senhor estão abertas e... Opa! Peraí, deixa eu desativar o áudio aqui. Eu tô com... E tá saindo pelos dois cantos e tá dando eco. Eu tô com algum retorno aqui, peraí. Vamos lá? Agora tá show. Tá ouvindo agora? Sim. Antes não estava me ouvindo, é isso? Tava, só que tava dando eco porque era duas vozes iguais e misturando. Pronto, então vou só repetir. Show. Ou eu recomeço a gravação para não sair com esse eco, é melhor, né? Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Então tá. Então, eu vou continuando aqui. O que é que acontece? A forma como a gente vai perguntar, a forma como essa pergunta é feita, que tipo de resposta que eu quero, que eu planejo, ela vai ficar mais próximo da realidade daquilo que eu desejo, de fato, trabalhar, e vai facilitar ou não o trabalho, tá certo? Então, existem várias ferramentas hoje em dia, existem sites que você consegue fazer uma pesquisa, a pesquisa ela pode ser elaborada numa folha de papel que você vai imprimir, como era feito há mais tempo, né? Você imprimia a folha de papel, pesquisava,
pegava informações básicas daquela pessoa para pegar essa informação, e aí você fazia algumas perguntas anotando no papel, depois todas essas informações eram juntadas e colocadas, organizadas, planilhadas, contabilizadas, enfim. E aí sim você fazia o processo estatístico. Hoje a gente já tem umas coisas que são fantásticas. A gente entra no site, geralmente muitos sites desses são gratuitos para pesquisas pequenas. Você consegue fazer uma pesquisa, você pode direcionar essa pesquisa para que determinado setor responda e outro não dentro de uma empresa. Você consegue criar junto, numa forma compartilhada, consegue fazer com que várias pessoas gerenciem ao mesmo tempo, e até consegue ver gráficos que são plotados com as respostas dessas opiniões, tá certo? Então, uma dessas ferramentas é o Google Forms, né? E aí, professor, por que o Google Forms o senhor está usando? Vamos dizer que é uma ferramenta mais comum, e é uma ferramenta que está integrada no ambiente que a gente já está tendo alguma familiaridade, que é o Classroom, né? Então, todas essas ferramentas do Google, existe o Google Forms, e que tem uma versatilidade, você consegue fazer até testes com o Google Forms. E aí, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, nesse momento. Tela inteira. E aí você tem, quando você abre o seu Gmail, tá certo? Uma das opções, tá? E aí você tem o seguinte, quando a gente abre aqui as opções, lá embaixo a gente tem formulários. Se tiver em inglês, o seu vai aparecer forms, né? Então, com a abertura dele, se vocês tiverem algum arquivo, vai aparecer para vocês. Caso vocês não tenham o arquivo, então vai aparecer tudo em branco, enfim. Eu costumo usar o Google Forms com uma certa frequência, como vocês podem ver. Uso bastante e para várias finalidades, seja para teste ou mesmo para pesquisa. Vou abrir aqui um arquivo mais antigo, para que vocês tenham uma ideia de quando a gente usa o Google Forms para uma pesquisa, tá certo? Então, no tempo que a gente tinha o Pronatec, tinha os alunos da turma, e aí, ao fim do curso, a gente compartilhou com os alunos um link e com a avaliação dos professores, tá certo? E eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Pronto. O questionário tinha lá elaborado, o aluno tem que botar o nome dele, e aí, de acordo com cada um dos professores, existiam várias perguntas que eram feitas. O professor realmente mostrou que realmente conhece o conteúdo, o professor conseguiu mostrar o conteúdo, ele incentivou a participação dos alunos, ele conseguiu mostrar o conteúdo, o professor ajudou os estudantes quando havia dúvidas, usou materiais e técnicas distintas, deixou claro. Então, e aí, para cada uma dessas perguntas, eles tinham um grau de intensidade que eles poderiam responder. Eles poderiam dizer nunca, pouco, muito ou sempre. E quando eles não sabiam avaliar, por exemplo, teve a disciplina do professor, da professora tal, mas ele não estava naquela época, ele acabou faltando aquelas aulas. Aí ele não podia avaliar o professor. Então o que é que ele fazia? Não se aplica. Tá certo? Então, esse questionário ele foi feito com cada um dos alunos, ou com cada um dos alunos, para eles avaliarem todos os professores por disciplina. Tá certo? E aí, a gente vai ter o seguinte. Eu tenho aqui as respostas. Esse daqui não foi compartilhado. Espera aí, deixa eu pegar outro aqui que foi.
Tem as respostas. Zero? Sim. Tem algum problema aqui com minhas planilhas. Porque todas essas estavam respondidas. Eu só atualizei aqui alguma coisa e apagou devido ao tempo, né? Também tem isso. Deixa eu ver aqui. Perfil dos alunos. Um dado mais antigo também. Isso aqui tem. Pronto. Peguei um outro aqui questionário que está aparecendo as respostas. Esse questionário aqui a gente traçou o perfil dos alunos de cozinha no semestre de 2016.2. Aí do IF mesmo, do carro. Tá certo? Então, a gente tem aqui o resumo das respostas que a gente obteve, tá certo? O nome dos alunos que responderam, qual a faixa de idade, número de telefone, tá, tudinho, e-mail, situação, tipo de equipamento que eles possuíam, quais os recursos, ou seja, o Google, para a forma de resposta, ele dá a forma objetiva, objetivos, ele ainda traça as porcentagens de cada um, que são números absolutos, números relativos, números relativos, e ele ainda plota um gráfico para cada uma das perguntas. Isso é uma ferramenta que já tem no Google Forms, certo? Agora veja, vamos analisar aqui rapidamente esses dados. Vê só uma coisa que acontece aqui com idade, né? Tem aqui 5 alunos responderam 17, idade, 17. Um respondeu 17, provavelmente com um espaçozinho, alguma coisa. E 2 responderam 17 anos. E tem mais alguém aqui? Esse aqui é 17 ou 18. Deixa eu ver. 18 aqui. Vejam, na verdade, com 17 anos, eram 2 mais 1 mais 5, 8 alunos. Eles ficaram em 3 colunas diferentes. Isso aconteceu com 18 anos, isso aconteceu... Por que aconteceu isso? Porque a forma como a pergunta foi feita, ela permitia isso. Idade. E você tem que responder. Só pode dizer 17 anos. E pode dizer 17. São informações iguais. Mas o sistema, ele não faz essa diferenciação entre 17 anos e 17 como número. São dados diferentes para ele. Se você botar 17 ponto, é diferente de 17 vírgula. Tá certo? Então, número do telefone, o e-mail, todos estão colocados como resposta curta. Facebook, qual tipo de equipamento que você possui? Um tipo de pergunta desse permite que eu marque mais de uma informação. Eu posso marcar computador e smartphone, computador, notebook e tablet, e outro, tá certo? Eu posso marcar mais de um. Recurso que eles utilizavam, as experiências, é diferente de uma pergunta como essa, falar sobre o seu ensino médio. Todo o ensino médio em escola pública, todo o ensino médio em escola privada como bolsista, todo o ensino médio em escola privada, parte pública e parte privada,
um tipo de pergunta como esse, que tem a bolinha aqui do lado, ele só permite que a pessoa responda uma das alternativas apenas, tá bom? E aí, existem várias outras perguntas que são feitas de formas distintas, que poderiam estar colocadas aqui. Qual curso que a pessoa é, escolher o curso por quê, enfim. Essas são informações que se precisava levantar, se quis levantar, e que podem ser feitas de várias formas, né? Então, qual a melhor forma? A que vai lhe atender no futuro. Você sempre tem que pensar em quem vai responder e sempre tem que pensar em quando a pessoa responder, como é que você quer essa resposta. Então, vou pegar o exemplo de idade. Qual sua idade? Me permite aqui no Google Forms que você separe por seções, né? Vou botar aqui alunos e administração 2020.2. Imaginem que eu tenho a pergunta para fazer. Qual sua idade? Eu posso marcar para vocês uma resposta curta, que vai acontecer a mesma coisa de lá. Só pode responder 17 ou 17 anos, tá bom? Vou pegar a mesma pergunta e vou fazer de uma forma diferente. Qual sua idade? Mas ao invés de deixar livre, eu vou colocar como uma caixa de seleção ou caixa suspensa, tá certo? Caixa suspensa é aquela que você clica e aparece todas as opções. Caixa de seleção é quando você pode marcar mais de uma. Ou pode ser múltipla escolha, que tipo, a pessoa não pode ter 17 e 18 anos ao mesmo tempo. E pode ser que quando a pessoa vá marcar no celular, a pessoa toque e marque 2 vezes a pergunta. Aí você vai ficar na dúvida depois. E aí? A pessoa tem 17 ou tem 18 anos? Tá certo? Então, se eu faço múltipla escolha, qual a sua idade, eu já posso dizer aqui, 17, 18, 19, 20. Posso até botar o nome, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, 21 ou mais anos. Essa é uma forma de responder, tá bom? Posso colocar por faixa de idade. Qual sua idade? Em vez de botar 17 anos, posso botar de 17 a 18 anos, 19 a 22 anos, enfim. Se a gente escolher aqui caixa de seleção, o que é que acontece? 17, vou botar só a idade, 19, 20, 21, 22, 23 ou mais. Eu vou botar até 21 ou mais para ficar padrão. 21 ou mais. Mesma pergunta agora, eu vou colocar como uma caixa suspensa, uma lista suspensa. 17, 18, 19, 20, 21 ou mais. Vou fazer a mesma pergunta como uma escala linear, em que essa escala vai variar. Eita, aqui só permite de 1 a 5, de 1 a 10, 0 a 10 que diga. Então, já não serve para a gente. Vamos colocar aqui como... grade de múltipla escolha. 17, 18, 19, 20, 21 ou mais. Grade. Vou mostrar para vocês porque esse aqui não serve, tá? Ele pediu linha e coluna. A ideia é que a gente... caixa de seleção é equivalente, data não vai servir, horário também não vai servir, parágrafo, resposta curta ou resposta longa. Pronto. Upload de arquivo é quando você já quer botar um arquivo ali para poder abrir, tá bom? Eu vou excluir essa opção aqui. Pronto. E agora a gente vai ver como é que esse questionário tá. Vou colocar aqui visualizar. Tá certo?
Essa aqui é a forma que vai aparecer para a pessoa que está respondendo. Alunos de administração 2020.2, qual a sua idade? Esse aqui eu posso escrever 19 anos. Eu posso botar 19A. 19 anos junto. 19. 1.9. Tá certo? É muito solto isso aqui. Certo? 17 anos. Qual a sua idade? 19 anos. Vejam que se a gente marca no 17, eu não consigo marcar outra idade. Porque esse tipo de pergunta aqui, que ele está no formato de múltipla escolha, eu só posso escolher uma dessas idades. Já aquela questão que eu disse para vocês, se a gente deixa ela como caixa de seleção, o que é que acontece? Eu posso marcar 17 e 19 ao mesmo tempo. Tá bom? E para a gente isso não é interessante. Tá certo? Porque a gente vai ficar na dúvida depois se a pessoa queria responder 17 ou 19. E aí a gente pode invalidar uma resposta na nossa pesquisa porque a gente tem uma informação incorreta. Tá bom? Quando eu boto na caixa suspensa, ó, cliquei aqui, 19 anos. E aqui, quando está em formato aqui de grade, aí ficou 19 anos, tal. Mas aí exige, eu pode exigir, eu pode não exigir uma resposta por cada linha. E isso aqui dá um erro. Então, o que é que a gente percebe? Esse formato como grade de múltipla escolha, para essa pergunta de idade, ela não serve. Então, eu vou excluir. O formato lista suspensa é uma opção viável, que veja o que a gente fez aqui. A gente escolheu a idade que a gente queria e só podia escolher uma. Então, a opção lista suspensa é viável. Para a opção caixa de seleção, a gente viu que não é viável, porque pode dar um problema na hora que a pessoa for responder e, consequentemente, vai dar um problema na hora que a gente for analisar aquele dado. Tá bom? Então, para essa pergunta, qual a sua idade, eu não recomendaria que a gente usasse caixa de seleção. Então, vou excluir aqui. O formato múltipla escolha, a gente já viu que funciona, porque se a gente marca um, mas não marcar outro, então isso aqui não vai influenciar. E a gente vai ter o formato aqui certinho. E o formato qual a sua idade, escrever como texto, ele pode funcionar, só que vai dar aquele problema lá que a gente viu no questionário de cozinha. O que é que acontece? A gente tem uma informação e essa informação, ela vai, perdão, essa informação, ela pode ter, a gente ter a mesma informação, mas com formatos diferentes. E aí, formatos diferentes. E com isso, a gente vai ter um trabalho para poder reorganizar isso lá no fim. Tá certo? Então, eu não recomendaria para esta pergunta. Certo? Então, vou excluir aqui também. Então, com o novo formato, ó, e agora eu vou visualizar como é que fica a pergunta. Sair. Assim que seja salvo. Então, para a pergunta qual a sua idade, eu recomendaria uma múltipla escolha ou uma caixa suspensa. Cada pergunta ela vai trazer várias possibilidades. Qual a melhor? Aquilo que vai se adequar para o que a gente espera de resposta. Tá bom? Se eu vou perguntar característica dos colegas, características sobre uma determinada região, o que é que acontece? Nessa região, eu posso botar encantador, eu posso botar feio, eu posso botar sujo, eu posso botar limpo. Perdão, só um instante.
Continuando. A gente, tudo vai ser influenciado de acordo com aquilo que a gente tem de necessidade. A gente pode fazer várias perguntas de várias formas e a resposta que vai melhor se adequar, o formato da pergunta é aquilo que a gente quer por resposta. Quanto menos trabalho a gente tiver para poder organizar os dados depois, melhor fica a pergunta para a gente. Então, se eu coloco, mesmo gastando um pouco mais de tempo, com a sua idade, 17 anos, 18 anos, seria muito mais prático a gente fazer o formulário e só deixar a idade em aberto para a pessoa responder. Mas pense que você vai ter o trabalho de coletar organizar todas essas informações depois, tá certo? E aí, esse é o desafio da gente em elaborar um questionário adequado, tá certo? Com essa questão, deixa eu voltar aqui. Com essa questão da forma como a gente faz a pergunta, a gente acaba partindo para a forma de divulgar essa pesquisa. Às vezes, hoje é mais comum a gente ver um pesquisador com um tablet na rua ou na porta de determinado empreendimento e fazer essas perguntas e já ir direto para o banco de dados. Ele pode ser até um programa que funciona offline, nem precisa de internet. Ele vai coletando ali no aplicativo, naquele programa, e depois você tem como compilar, tem como ver em tempo real isso, tá certo? Às vezes a gente não consegue essa facilidade. Às vezes, se a gente for fazer isso no papel, a gente vai repartir todas essas informações, vai ter que juntar tudo depois. Como eu disse a vocês, a gente tem um formulário aqui, vou voltar a compartilhar com vocês. O ideal era que nós fizéssemos cada um o seu questionário, tá certo? Utilizássemos o Google Forms para fazer o questionário. Porém, considerando o nosso tempo e tendo a experiência do semestre passado, que foi um semestre, teve gente que conseguiu 30 informações bem rapidinho, mas teve gente que não conseguiu 10, mesmo com alguns dias, porque tem uma certa dificuldade. Então, nós vamos criar o nosso banco de dados a partir das respostas que a gente vai dar, um questionário que eu já fiz, tá certo? Vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhar. Pronto. Esse é o banco de dados, tá certo? Que eu estou encaminhando o link para vocês só agora. Por que eu estou encaminhando o link só para vocês agora? E aí a gente tem que ter muito cuidado, eu vou reforçar isso, inclusive, pelo WhatsApp, nessa atividade. Primeiro, o prazo de resposta dela é a única que vocês têm um prazo muito curto. Então, vocês têm até domingo para responder. Professor, mas por que só até domingo? Porque segunda a gente já precisa dessa informação para poder fazer o nosso trabalho, começar a fazer o nosso trabalho. Tá certo? Então, vamos ler aqui junto. Esse é o banco de dados 2020.2. As respostas desse questionário vão formar a nota da atividade 2 da primeira unidade. Tá bom? Cada vez que vocês responderem completamente esse questionário, significa que tem que ir do início até o fim, tá bom? Todas as respostas estão como obrigatórias. Se você responder do início até o fim de forma correta, cada vez que você responde, você ganha um ponto, tá certo? Para responder, primeiro, você tem que estar logado no computador, tem que estar online, e vai pedir o seu e-mail. Toda vez que você terminar de responder,
já está programado automaticamente para que uma mensagem chegue no seu e-mail, com todas as respostas que você deu, tá bom? Não se preocupe se o e-mail não chegar imediatamente, às vezes atrasa, principalmente quando você cadastra um e-mail distinto, como Hotmail, um Outlook, ou outro, seja lá qual for, tá bom? Então, geralmente, quando a gente responde e-mail, cheguem até 5 minutinhos, no máximo. Quando isso não acontece, muito provavelmente teve algum problema, e aí pode ser que não tenha computado, tá certo? Tentei fazer logo hoje, que se não der certo, não chegou as mensagens, não está na caixa de spam, que você tem que olhar lá na caixa de spam, então significa que você tem que refazer, tá certo? Aquela questão. Cada resposta que você dá vale um ponto. Só precisa fazer no máximo 10, porque a atividade vale 10, tá certo? 10 pontos. Quem responder uma atividade, então, vai ficar com 1 ponto na atividade 2. Quem responder 5, vai ficar com 5 pontos. Quem responder 10 vezes, vai ficar com 10 pontos. Então, quem vai dizer a nota é vocês, tá certo? Professor, não estou com a internet. Pede ajuda a um colega, tá bom? O colega ele pode preencher. E aí, ficha na primeira folha que aparece, vocês têm que se identificar, tá bom? É o nome original de vocês. E qual a turma que vocês são. Do segundo portal em diante, são todas respostas fictícias, ou seja, vocês vão criar. Se coloquem no papel de qualquer pessoa e respondam. Não existem respostas certas ou erradas. Existem respostas que a gente vai tratar depois, tá certo? Caso seja preenchido incorretamente, a nota não poderá ser consultada. Você preencheu alguma coisa que não tem nada a ver, então eu não vou computar aquela nota, tá bom? Então, primeiro, vocês vão anotar o e-mail. Se vocês já estiverem logados, o e-mail já vai preencher automaticamente, se estiver logado com o Gmail. E aí vai ter seu endereço de e-mail, qual a sua turma que vocês vão selecionar e nome e sobrenome, tá bom? Deixa eu ver aqui no formato que vocês vão visualizar. É esse aqui. Então, eu vou botar aqui Rafael. Qual a sua turma? Administração. Qual o seu nome? Rafael Silva. Nome e sobrenome. Se por acaso tem gente com o mesmo nome e sobrenome, aí coloca o nome completo. Mas nome e sobrenome geralmente é o primeiro e último nome. Tá bom? No caso Maria José, geralmente a gente bota, né? José Rafael Silva. Pronto. Eu não posso responder muita coisa porque algumas respostas, propositalmente, elas são bem mais amplas. Tá certo? Banco de dados. Vejam que tem pesquisa parte 1. A partir de agora, é tudo fictício. Você vai simular um personagem e você vai começar a responder essas perguntas. Tá bom? Elas são divididas em 3 etapas porque as respostas, o contexto das respostas, eles são parecidos aí entre si, tá bom? Você 2 pontos. Isso é muito amplo. Existem várias possibilidades de resposta e de entendimento sobre você tá bom? Então, vocês vão escolher, de fato, essa pergunta aqui, essa resposta. E tem que escrever, né? Aqui é para escrever. Você pratica esportes? Se sim, quais? Qual a sua idade? Que cidade você mora? Você é homem, mulher? Qual o valor que você gasta do dia para realizar o trajeto? Casa, IFPE, casa. Simule que você é um aluno, tá bom? Não precisa ser seus dados exatamente. Mas um dos personagens pode ser exatamente você. Quantas passagens você paga no trajeto casa, IFPE, casa? Quais transportes você utiliza no trajeto casa, IFPE, casa? Bom? E aí você vai responder todas essas etapas e vai passar para a próxima, tá certo? São quantas etapas? Vão ser 3 etapas de respostas fictícias. Ao final, vai estar aparecendo lá para vocês
enviar. Quando vocês botam enviar, vai aparecer sua resposta foi aceita. Tá? Isso é que vai aparecer para vocês. E também no seu e-mail vai ser encaminhado a resposta que você mandou. Certo? Lembrando o prazo, vocês têm até domingo para poder responder este questionário, certo? Lembrando, o número de vezes vai ser o número a nota de vocês. Uma vez, nota 1, 5 vezes nota 5, 8 vezes nota 8, 10 vezes nota 10. Tá bom? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Pronto. Esse é o banco de dados que a gente vai gerar a partir da vocês. É esse banco de dados que a gente vai utilizar para identificar quais são os dados quantitativos, os qualitativos, quais são os números absolutos, quais são os números relativos, se eles são contínuos ou se as informações forem numéricas, se esses números são contínuos ou se eles são discretos. Com essa informação que a gente vai criar a nossa tabela ROL, são com esses dados que a gente vai criar as nossas distribuições de frequência, com que a gente vai fazer os nossos gráficos, com que a gente vai fazer as nossas amostras, é o que vai guiar todo o nosso trabalho, que a gente está chamando de trabalho de pesquisa, que é a nota da segunda unidade, tá certo? Então, mãos à obra, tá certo? Essa é a atividade mais geral. Segunda-feira, no nosso encontro, tá certo? Aí a gente vai começar, de fato, a colocar a mão na massa, tá certo? A gente vai primeiro analisar o nosso banco de dados, vai ver o que é que a gente tem de informação, qual informação a gente vai conseguir aproveitar na pesquisa, qual informação a gente não vai conseguir aproveitar, quais os dados que a gente vai ter que, de alguma forma, modificar, quais os dados que a gente vai deixar exatamente como estão, e assim a gente vai começar a desenvolver a nossa amostra, né? E a partir da nossa amostra, quando a gente criar a amostra, tá certo? A gente vai ter a identidade do nosso trabalho. É importante também que na próxima segunda-feira vocês já tenham definido, tá certo? Já tenham conversado com os colegas, caso vocês desejem fazer o trabalho em dupla ou em trio, tá certo? Eu vou deixar vocês bem livres. É lógico que se eu estivesse pensando somente no número de correções, eu ia dizer, a gente forma em equipe de 5. Só que, o que é que acontece? Quando se eu deixo gente demais, tem alguém que vai trabalhar de menos ou não vai trabalhar aí no meio. E a ideia é que a gente a ideia é que a gente compartilhe o esforço, que todo mundo trabalhe. Professor, como a gente vai apresentar esse trabalho? Porque a gente já tem que ter ideia disso também. Esse trabalho ele pode ser apresentado de duas formas. Ou vocês vão fazer ele no computador, no modelo que a gente está apresentando, ou quem não tiver computador e vai fazer sozinho, ou vai fazer em dupla mesmo, mas não tem como digitar todas essas informações, já vai ficar complicado fazer todas essas informações, a pessoa pode fazer o trabalho manual, pegando folha de papel mesmo, papel pautado, e aí vai começar a escrever, tá certo? E esse trabalho ele pode ser entregue presencialmente, tá bom? A gente vai marcar um dia em que vocês possam ir só para deixar o trabalho, depositar o trabalho e concluir, tá bom? Então, isso que a gente está compartilhando, né? Esse trabalho vocês têm que ter ideia. Eu vou fazer em dupla, eu vou fazer com fulano. Se os dois têm computador ou o smartphone que dê para compartilhar o arquivo e vocês vão fazendo juntos, já vai deixar acertado isso. Fulano, os dois vão fazer juntos. Não, tem 3 pessoas na equipe, um não tem computador, não tem um smartphone que dê para fazer. Fulano, mas vai fazendo no papel, você vai escrevendo e manda pelo WhatsApp,
ou mandar foto para fulano que tem um computador e fulano vai digitando tudo, tá certo? Então, vocês já tem que ter estratégia de como vocês vão apresentar esse trabalho. Ah, não, vou fazer sozinho, não tenho um computador e eu vou fazer manual. Pronto, já tem que ter isso definido, porque, como eu disse a vocês, se vocês deixarem para acumular a atividade, vocês podem se complicar lá no final, porque vai ficar muita coisa para fazer de uma vez só. A segunda-feira, a gente vai pegar os dados, vai criar a nossa amostra. Quando a gente criar a nossa amostra, a gente já vai ter o primeiro ponto, tá certo? Que é a criação da amostra, a gente já vai ter, tipo, característica de cada um dos trabalhos já definida. Não tem como repetir quando a gente criar as amostras. Não tem como repetir. Tá bom? Que isso fique bem claro. E aí vocês já vão começando a fazer. Ah, professor, hoje ensino a fazer a amostra. Pronto, eu fiz minha amostra, já estou com minha amostra aqui prontinha. Certo? E aí, a partir disso é que a gente vai trabalhando. E aí, cada dia vai fazendo, vocês vão ver que chegar dia 21, tá todo mundo com o trabalho entregue. Com fé em Deus. Tá certo? Professor, Pode perguntar, Vinícius. é só para o senhor relembrar como é essa parte aí de o quanto mais você fizer, mais um ponto ganha. Tipo, a cada um preenchimento nesse formulário de dados fictícios, é isso, né? Como é direito? Exatamente. O formulário, eu vou logo dizer a vocês, não é um formulário que eu aplicaria a ninguém na vida real. Por quê? Além de ter perguntas mal feitas, algumas estão mal feitas, com respostas estranhas, vocês vão ver. Além disso, o questionário está longo. Mas ele ficou longo de propósito, porque vai ter pergunta que a gente vai aproveitar e vai ter pergunta que não vai aproveitar, tá bom? Então, formulário longo. Quando você responder a primeira vez, já conquistou um ponto. Você vai responder de novo, 2 pontos. Respondeu 3 vezes, 3 pontos. Quarta vez, 4 pontos e assim por diante. Tá bom? Não adianta responder mais de 10, você pode responder 20, pode. Tá sem fazer nada em casa, pode responder no questionário. Então, não vai computar mais de 10. Então é aconselhável responder umas 10 vezes. Eu garantiria o 10, né? Enfim, tá bom, mas eu vai entendi. fazer cada um. Lembre que a média de vocês, a média de todas as atividades é que tem que ser 6, né? Então, se vocês podem fazer melhor, por que não fazer, né? Agora, lógico, por que eu friso isso? Porque tem gente que trabalha, tem gente que tem filho, e aí fica tudo muito corrido. Aí, eita, professor, o formulário realmente é cansativo. E como é um prazo curto, de fato é curto, porque é só até domingo, vocês vão... Aí, eita, só consegui responder 6 vezes. Então, deixa lá, 6 pontinhos e tal. Professor, como é que o senhor vai identificar? Lembra que na primeira folha tem lá o nome de vocês e o curso de vocês. Tá certo? Aí, com o nome e com o curso, é que eu vou identificar. Vou parametrizar curso tal, boto por ordem alfabética, e aí eu consigo contabilizar quantas vezes cada um respondeu. E essa vai ser a nota de vocês. Ô, professor, só mais outra coisa aí. Pode perguntar. Você disse que marcar um dia para levar lá para o campus mesmo, vai ter uma parte impressa que tem que entregar para o senhor, né? Isso. Perdão. Isso é só para quem... Isso é só para quem não conseguir entregar por e-mail. Porque tá bom. vocês vão receber, eu vou disponibilizar para vocês na segunda-feira, porque eu ia disponibilizar hoje. Mas pode ser que fique muito arquivo e vocês confundam. E como a gente vai começar a tratar na segunda-feira, então na segunda-feira vai estar compartilhado aquele arquivo que eu já mostrei para vocês ontem. E aí vocês vão fazer o arquivo modelo. Quem tiver computador, vai fazendo tudo pelo computador. Tá certo? Entrega por e-mail. Nem precisa por exemplo, tem um trio.
Precisa os 3 entregarem? Não. Só uma pessoa mandou por e-mail, já tem o nome dos 3, já vou corrigir e botar a nota nos 3. Tá certo? Agora, essa questão de entregar presencialmente é só para aquelas pessoas que não conseguirem fazer isso eletronicamente e que, por acaso, vão fazer o trabalho à mão. Aí eu preciso corrigir esse trabalho também. Aí a gente vai marcar um dia para poder ir no campus. Ó, no dia tal eu vou estar disponível lá, manhã e tarde. Aí vocês podem ir lá e me entregar o trabalho presencialmente. Tá certo? Aí eu olho esse trabalho, vou corrigir ele presencialmente, fisicamente, para poder dar a nota de vocês. Mas não é regra, tá certo? É só a exceção. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês podem perguntar aí. Não, demais. Então, eu estou encerrando aqui a gravação, tá bom? Disponibilizar para vocês a